Olá, muito boa tarde. Neste dia é habitual a atenção que dedicamos à liturgia do próximo domingo. É o que faremos hoje com o Padre Nélio Pita, que é o superior provincial da Congregação da Missão, os Padres Vicentinos. Boa tarde, Padre Nélio. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Iremos hoje olhar a proposta da liturgia, naquele que é o 16º domingo do tempo comum. No entanto, e antes disso, antes de iniciarmos essa reflexão, ter em conta também um bocadinho, por momentos, o calendário, o período do ano em que estamos e também essas férias com que tantos pensaram durante tanto tempo e que agora estão aí. Há algum tempo para restabelecer forças. É óbvio que há todos estes condicionamentos da pandemia que ainda nos vão alterando de forma significativa a nossa realidade, mas nem por isso o período de descanso é necessário. Importa também é aproveitá-lo da melhor maneira. É isso mesmo, Henrique. É um tempo, uma bênção, contaminada de alguma forma por este contexto da pandemia. Talvez uma primeira tentação é de queixar-se, porque afinal as férias que foram programadas vão ter que sofrer alterações ou vão estar muito condicionadas pelas leis em vigor, e essas leis têm vindo, como nós vemos, temos vindo a mudar de uma forma súbita e imprevisível, consoante o aumento de casos, mas nós não podemos, em primeiro lugar, deixar de dizer obrigado ao Senhor por termos esta oportunidade, porque a grande maioria das pessoas neste mundo não tem férias. Algumas nem sequer têm trabalho para ter férias, não têm emprego. Portanto, aproveitarmos esta oportunidade. Eu diria que aquilo que é a estratégia das pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas são aquelas pessoas que, vendo as circunstâncias, mesmo quando são circunstâncias desfavoráveis, são capazes de transformar essas circunstâncias e tirar partido delas para ganharem, para crescerem. Podemos pensar até em homens como Nelson Mandela, que teve preso tanto tempo. Ele não desperdiçou o tempo, ele cresceu interiormente, ele amadureceu, ele pensou. Ora, as férias, mesmo condicionadas por este ambiente de pandemia, pode e deve ser um tempo de crescimento interior. É claro que para nós cristãos é também um tempo que temos mais tempo para nos aproximarmos de Deus. Neste sentido, eu costumava dizer aos meus irmãos, numa comunidade que acompanhei durante vários anos, que férias com Deus, não férias de Deus. Porque isto de fazer férias de Deus, dar a Deus férias, não faz sentido. Isto é, Deus não precisa das nossas férias. E às vezes as férias, também ouço algumas histórias nesse sentido, porque são alturas em que temos a vida mais desorganizada, não há horas para nos levantarmos, não há hora propriamente rigorosa para comer, para acabar. Perdemos esta disciplina e quando perdemos esta disciplina também descuidamos a dimensão espiritual, descuidamos a dimensão da relação com Deus. E além dessa relação com Deus, que é importante neste tempo de crescimento, de aprofundamento, é também um tempo de relação com os outros. Sabemos muitas vezes vidas apressadas, somos escravos de rotinas. Suspender essas rotinas, abrandar o ritmo dos nossos passos, é também uma oportunidade para estar mais tempo com quem é-nos familiar, é próximo. Uma pessoa que está doente, por exemplo, que raramente recebe a nossa visita. Portanto, isso é muito importante, que façamos deste tempo um tempo de maior proximidade, não apenas com Deus, mas também com os nossos irmãos, com os nossos familiares, ouvindo as histórias, não despachando as pessoas, porque nós tendemos a despachar as pessoas, dar importância a esses momentos. E isso pode ser, de facto, umas férias saborosas, mesmo sem ir para o outro mundo, mesmo às vezes estando no nosso meio. Há coisas belas em todos os cantos, há beleza em todas as áreas, e basta abrir bem os olhos e ter tempo para contemplar essa beleza. Às vezes a impossibilidade de fazermos aquilo que sempre fizemos nas férias acaba por abrir portas a surpresas. Pode acontecer. Sim. Às vezes trata-se de uma mudança de olhar, precisamente. E essa mudança de olhar provoca em nós um espanto, uma surpresa, ouvir uma história mais demoradamente. Mas já ouvi esta história. Não, ouve outra vez. Vais ver que há ali um encanto especial e há ali nuances que nunca reparaste. Portanto, isso pode ser feito no tempo de férias.
E não ter aquela preocupação de ocupar em demasia, Sim. criar um programa demasiado sobrecarregado também para esses dias. Não é? Sim, eu acho que isso é uma ilusão, Henrique. Acho que nós somos vítimas, não quero ser injusto, mas acho que somos vítimas de campanhas publicitárias que nos obrigam a fazer coisas extraordinárias quando isso é apenas uma ilusão. Isto é, o que às vezes estas campanhas dizem é que naquele lugar tu vais ser feliz. Para isso tens que atravessar o continente, tens que fazer uma viagem longa e naquela praia, naquele hotel, tu vais ser feliz. Ora, isso é uma ilusão. Essa praia, esse hotel, esse lugar, espaço de realização e de felicidade pode ser aqui ao lado. Portanto, nós não precisamos de nos deixarmos levar por esta campanha massiva de publicidade que promete experiências extraordinárias. Não é assim. E nós, é uma frase que eu gosto muito também, nós, acho que era o Papa Bento XVI que dizia, podemos comprar uma festa, mas não compramos a alegria. Eu posso comprar umas férias, um pacote de férias extraordinário, mas não vou comprar a satisfação, a alegria. Isso depende de mim, depende das pessoas com quem eu viajo. E isso, portanto, deve ser repensado também para conter esta propensão que nós temos de achar que só no lugar X, gastando tanto dinheiro, podemos viver bem. Não, não. Podes viver bem aqui ao lado mesmo. São elementos importantes a ter em conta para estes próximos tempos. Vamos agora então a olhar a proposta da liturgia para este 16º domingo do Tempo Comum e começamos desde já por escutar o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Padre Nélio Pita, estávamos a falar das férias, da importância também do descanso e aqui também, nesta passagem do Evangelho, Cristo Jesus e os próprios apóstolos sentiram a necessidade de ir para um lugar mais isolado, descansar um pouco. É importante também este centrar-se naquilo que se anda a fazer. Às vezes faz-se tanta coisa que depois é necessário também refletir em torno daquilo que se faz. O Evangelho de Marcos vai por aí, não é o ponto essencial, mas perceber que imediatamente este descanso foi interrompido por muitos que andavam em busca daquela boa nova que Cristo e os discípulos difundiam. É muito interessante este Evangelho, de facto, porque põe isso em destaque. Isto é, Jesus é um mestre que não apenas manda os seus discípulos trabalharem, continuarem a sua obra. Portanto, Jesus dá início a uma obra que é a instauração do Reino de Deus, cura, anuncia a palavra, transmite esperança, acompanha as pessoas doentes, mas ele não está sozinho nesta missão. E então escolhe, como sabemos, um grupo e esse grupo são os enviados. E a palavra apóstolos aqui, acho que é a única vez que aparece no texto de Marcos, em todo o Evangelho de Marcos é a única vez que aparece, significa enviado. E o apóstolo não é tanto uma categoria, um estatuto, mas é mais uma função. São homens que são enviados para continuar uma missão. E esta palavra também, digamos assim, reflete a relação que há entre aquele que envia e aqueles que são enviados. Portanto, é uma relação muito forte, inquebrantável e indissociável. E este senhor que os manda a trabalhar também diz, olha, agora vamos descansar um pouco. Acho isto, eu pessoalmente acho isto muito bonito, porque significa que é um mestre que pensa em tudo, que pensa também em nós e que olha para quando nós, seus colaboradores mais próximos,
estão, digamos assim, envolvidos em muitas atividades, quase febris, em entusiasmos vários, e não têm tempo para descansar. E esse tempo para descansar é também fundamental. É claro que aqui o tempo para descansar não é apenas um descansar no sentido de dormir, a siesta ou por aí adiante. É um tempo para pensar, é um tempo para prestar contas, é um tempo para ouvir o Mestre, é um tempo para se deixar formar. Esse lugar deserto tem muito significado na Bíblia, como sabemos todos, a Bíblia, o deserto é o lugar como que a redefinição da missão da pessoa que está no deserto, povo de Deus, durante 40 anos, Jesus. O deserto é um lugar muito importante. E aqui, portanto, estes discípulos que recolhem até Jesus, que voltam a ouvir Jesus falar, eles, no fundo, recebem força, alento para amanhã continuarem esta missão. E permite-me diga a este propósito, acho isto também bonito porque tem consequências práticas para nós, Igreja. É preciso que, se calhar, os meus bispos digam aos sacerdotes, olhem, descansem um pouco. Mas eu não tenho quem me substitua. Eu vou lá, ou vamos encontrar aqui uma estratégia para que tu possas descansar, mas descansar mesmo. E um sacerdote que é animador de uma comunidade também, às vezes, tem que dizer ao colaborador, olha, descansa um pouco. Descansar um pouco significa regressar a casa, dar importância a outras coisas, outras pessoas que habitualmente tu não dás tanta importância, como dissemos há pouco. Esta é uma dimensão que nós, como animadores, como colaboradores da missão de Jesus, devemos continuar a fazer. Verificar quem é que à nossa volta está a precisar, digamos assim, de um tempo de descanso e dizer, olha, não só de pão vive o homem, não só de trabalho vive o homem. Isso me permite, posso continuar então, há aqui uma multidão que segue, que procura Jesus. Isto significa o quê? Significa que, de facto, que a sua missão, a missão de Jesus e a missão dos discípulos é uma missão bem sucedida. Esta multidão, no fundo, representa a humanidade que continua à procura do Mestre, de alguém que lhes dê luz, que lhes dê esperança, que transmita força. No fundo é que a sociedade faz, procura às vezes um guia espiritual, um guru. Nós podemos criticar essas procuras ou as eleições, mas essa é uma realidade constante no espírito do homem. Nós procuramos sempre alguém que seja para nós um pastor. E finalmente diria que aqui neste texto nós vemos que Jesus é um pastor que se compadece destas ovelhas, porque eram ovelhas que viviam desorientadas, sem pastor. Poderíamos dizer que há pelo menos 3 critérios para discernir um bom pastor de um mau pastor. Quais são esses critérios? O que é que faz a diferença? Eu diria que um bom pastor, um bom líder, um bom animador, está presente em todas as circunstâncias, nas alegrias e nas tristezas. Não é aquele pastor que é uma espécie de funcionário que só está nos momentos das festas para tirar fotografias, selfies. Não, está também no momento difícil, acompanha as suas ovelhas. Também é um pastor que arrisca a vida, que se sacrifica, que é capaz de perder noites de sono, que é capaz de passar fome para o bem das suas ovelhas. Não mantém uma distância de segurança, mas participa da condição das ovelhas. E, finalmente, uma terceira característica daqueles que são os bons pastores, eu diria uma boa liderança, é também aqueles que trabalham para a unidade, para a congregação, porque a natureza humana muitas vezes tende para a divisão, para ser quisilenta. E o pastor é aquele que é capaz de dialogar com as ovelhas para que elas se mantenham unidas no mesmo rebanho. E isso é uma tarefa nem sempre fácil. Se o pastor promove, e isso vemos nas comunidades cristãs, se promove, porque umas são brancas, outras são escuras, umas são da família X, estamos tramados. Não é um bom pastor. Vamos então avançar a primeira leitura do profeta Jeremias.
E aqui voltamos a ter os pastores no centro do texto também. Aqui a questão dos maus pastores. Lá está, aqueles que criam a divisão também e que dispersam o rebanho, que não são exemplo nem estimulam a união. E há aqui duas palavras, dos verbos que são palavras-chave, na minha opinião, neste texto. É dispersar e reunir. A primeira palavra, o primeiro verbo está associado aos maus pastores, que por negligência, por descuidado, por má fé, por serem corruptos, dispersam as ovelhas. E Jeremias, quando está a escrever, quando fala sobre isto, está a dirigir-se a uma multidão que vai para o exílio, que vai sofrer as consequências de uma má liderança, os maus pastores. E os maus pastores, digamos, as suas decisões têm impacto real na vida das pessoas, o sofrimento é enorme. E isto é uma constante na história da humanidade. Podemos dar exemplo dos grandes ditadores do século XX, como Hitler e Stalin. São homens que matam, que provocam grande sofrimento, que dispersam, que dividem, que fazem o pior daquilo que o homem pode fazer. Em contrapartida, a ação de reunir, essa ação, diz o texto, vai ser protagonizada pelo próprio Deus. É o Deus que vai pegar, e é interessante esta expressão, neste resto que sobra, o pequeno resto. E este pequeno resto vai encontrar condições, graças à ação de Deus, para se multiplicar, para crescer. Isto é, dá início a uma nova humanidade. E este texto, que começa com uma profecia, um oráculo de condenação, ai de vós, pastores, ai de vós, termina com uma mensagem de esperança. Judá, Israel será salvo pelo Senhor. Portanto, isto é muito importante, porque a mensagem de Deus é uma mensagem que tem um lado de denúncia, mas termina sempre com abre para a esperança. Isto não termina com uma desgraça, isto não é uma fatalidade, depende de nós, porque Deus quer sempre que esta história termine da melhor forma. A segunda leitura da Epístola de Paulo aos Efésios fala-nos também desta capacidade de agregar realmente no sacrifício de Cristo, na cruz, os povos ficam unidos. Ele cita aqui a questão dos judeus e dos gregos, realidades culturais completamente distintas e que são agora um só povo. Aquilo que tinha sido uma profecia constante no Antigo Testamento, pelos antigos, portanto, um novo princípio, um só povo, um só rebanho, nós cristãos acreditamos que materializa-se de uma forma definitiva na pessoa de Jesus Cristo. E é em Jesus, é por isso que ele é apresentado aqui por Paulo aos Efésios, São Paulo aos Efésios, Cristo é a nossa paz. É uma expressão belíssima, porque ele, diz Paulo, derrubou, eliminou, destruiu o muro que separava uns e outros. Dito de outra forma, humanamente nós somos sempre pessoas que categorizamos os outros, categorizamos as situações e tendemos a classificá-las e a colocá-las num lugar ou no outro. Ora, em Jesus, com Jesus, por Jesus, evidentemente que estas diferenças também existem. O Henrique é o Henrique, o Padre Nélio é o Nélio, os espanhóis são os espanhóis, os portugueses são os portugueses, mas essas diferenças não são um obstáculo para que haja entre nós um sentimento de comunidade, de corpo, de pertença ao mesmo corpo. E isso é um esforço que todos nós, cristãos, devemos, digamos assim, fazer para que esta ideia de corpo, de comunidade, seja uma realidade. Porque também nós sabemos que dentro da Igreja não é só no futebol que existe o clube do Benfica, o Porto, o Sporting, ou por aí adiante. Também na Igreja existem, às vezes, pequenos grupos, pequenas seitas, em que sobrevaloriza a diferença em detrimento daquilo que é o essencial, e o essencial é a pertença a um corpo, é a unidade. E é nisso que nós devemos estar focados, porque ferir a unidade é desvirtuar o Evangelho. A mensagem do Evangelho é fundamentalmente uma mensagem de união. E isto é particularmente importante numa época em que há a chamada emergência de novos nacionalismos.
algumas correntes de extrema-direita, que para eles o mais importante é a cor da pele, é a ideologia, é a nação. Não. São Para falsas nós, seguranças, são digamos. falsas e são desvirtuações do Evangelho. É preciso dizer de uma forma muito clara. São desvirtuações do Evangelho. A mensagem de Jesus é uma mensagem de comunhão, que sem desvalorizar essas diferenças, que são legítimas, elas não são um obstáculo à separação. E isso é fundamental. E é isso, Henrique, que torna a Igreja uma instituição extraordinária e especial. É perceber que eu posso chegar à China, perceber que eu posso ir para a França e até posso não entender a língua, mas eu percebo que aquela pessoa que tem outra cor, que tem outra cultura, é meu irmão. E eu sinto mesmo que é meu irmão. E isso é algo extraordinário que nos vem, claro, pela fé em Jesus Cristo. Não é esforço humano, não é estratégia humana, mas a graça de Deus que é assumida e vivida. É um bocadinho o descentrar o nosso olhar de nós próprios e centrá-lo em Deus, nos seus valores, naquilo que Ele a combater divisão, a combater a inimizade, e isso é essencial para, desde logo, até para sermos mais fiéis ao batismo que recebemos. Sim, sim. E a Eucaristia, por exemplo, termina já, é o sacramento da comunhão, não é verdade? Muito bonito isso. Nós pensarmos no que isto significa, sacramento da comunhão com Deus, mas não é só da comunhão com Deus, é a comunhão uns com os outros, que faz de nós uma fraternidade. Ora, se esta comunhão está ferida por ideologias, por práticas, então estamos a contradizer o sacramento, que é de comunhão. Muito bem, Padre Nélio, muito obrigado por esta ajuda a entendermos melhor também a abrangência destes textos. Recordo que pelas 22h45 ainda pode acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio que passa na Antena 1. Agradecemos a sua companhia, tenha uma boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.